Ponte 0 e Ituano também 0. Queremos ouvi-lo. Durante 20 minutos do segundo tempo, eu fiquei com a impressão que o time poderia desenvolver um futebol no segundo tempo diferente do primeiro. Lê do engano. Quando as peças que até davam um toque refinado, jogadores de meio campo, de ataque, que têm qualidade, a dificuldade do jogo, a pressão, ela dificulta muito todas as circunstâncias. Mas não aconteceu. A Ponte não melhorou o suficiente para merecer algo diferente no jogo. Se você analisar os números, a Ponte teve mais volume que o Ituano. Teve mais posse de bola, mais chutes a gol, mais escanteios, mais roubadas de bola, mais passes corretos, mais interceptações, mais bolas alçadas para a grande área. Mas falta à Ponte um tempero, falta um aroma das ervas para a Ponte. A Ponte chega até a penúltima bola e daí para frente falta qualidade. É isso que falta para a Ponte. Um jogador para pensar o jogo, um jogador para pifar, para colocar os caras na frente do gol, os atacantes em situação para dar assistência. E a conclusão nem sempre é a mais correta. E por uma série de fatores, pela falta de qualidade técnica e também pela pressão exercida pela situação do time dentro da competição. Eu acho que o time competiu demais, teve muita garra, disposição. Eu acho que o Brigatti tentou uma série de coisas novas, não é? Tentando colher algo novo, porque até agora o time nas mãos dele fez um pedaço de um jogo na estreia no Recife contra o Sport diferente, positivo e nada mais. O restante é um futebol pragmático, um futebol sem confiança, um futebol extremamente pobre tecnicamente, onde toda essa dificuldade para fazer os gols é absolutamente entendível. É muito difícil a Ponte conseguir fazer uma jogada de linha de fundo, uma triangulação, não é novidade para ninguém. A grande verdade é essa. Eu não posso dizer aqui, apesar de ter tido vários índices estatísticos melhor que o Ituano, que a Ponte mereceu, que o empate foi injusto. Não, eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer isso porque a criação na parte final foi muito pobre, mais uma vez. E quando a gente esperava, e provavelmente o Brigatti vai receber essa pergunta, porque o Pablo Diego não entrou no jogo, ele vai ter que ter uma explicação, e tenho certeza que terá uma explicação coerente, porque você ir para o jogo no segundo tempo, fazer modificação no time, colocar o Igor Torres e o Polvidiero, que a única coisa que ele fez quando ele entrou, ele deu um calcanhar que quase deu um contra-ataque no meio-campo, numa saída de bola da Ponte. Rapaz, só pode estar com brincadeira ou com barulho de trem na cabeça, com todo respeito. Não se faz aquela jogada. Então, a culpa não é do rapaz. A culpa é de quem contrata e de quem coloca para jogar. Porque ele já mostrou, pelo menos para esse amigo de vocês, umas 5 ou 6 vezes que não tem a mínima condição de entrar para jogar. Não tem. É melhor colocar o menino do Júnior ou não tirar o jogador que está cansado. Deixa o jogador cansado dentro do campo, que é melhor. Produz mais. Ou pelo menos não atrapalha. Mas voltando à partida, a Ponte não produziu, Edu e ouvintes da Bandeirantes, o suficiente para merecer um resultado diferente. Eu não esperava tanta coisa a mais. Tanto é que meu palpite antes do jogo, e eu queria estar muito errado, foi o empate. Pela situação dos dois times e pela falta de competência ofensiva que a Ponte tem. Esse time tem uma dificuldade gigantesca, infelizmente. Eu lamento muito, acho péssimo o resultado. Ele é só melhor do que perder. Mas nesse empate foi um pouquinho melhor para o Ituano do que foi para a Ponte, Edu.